Atos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, Teu é o poder, Teu é o reino, Tu é a glória. Tu tens todo o poder, ó Pai, e nós clamamos que pelo Teu Santo Espírito, por meio da ministração da Tua palavra, o Senhor age em nossos corações, abra os nossos ouvidos e os nossos olhos para contemplarmos, compreendermos, crermos e desfrutarmos das Tuas verdades, em nome de Jesus. Amém. Eu quero contar para você um pouquinho do contexto do que aconteceu até antes desse texto que a gente leu. Nós estamos aqui no versículo 16. O que aconteceu até aqui? Paulo e Barnabé, o companheiro de Paulo na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, prestes a iniciar a segunda viagem missionária deles, iam juntar as tralhas lá em Antioquia e iam partir para uma jornada em meio ao mundo para anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Mas antes de sair, eles tiveram uma discussão. Dois líderes fortes tiveram uma discussão porque Barnabé queria levar João Marcos junto. João Marcos vai junto com o nosso companheiro de viagem. E Paulo disse, não, esse cara aí não vai junto, porque na primeira viagem missionária ele quis desistir no meio do caminho e voltou, e nos abandonou e ficou com um cara a menos na viagem. Então ele já não vai na segunda viagem. E Barnabé, mais misericordioso, não, vamos dar uma chance para ele. Isso aqui não está escrito dessa forma ali, irmãos. Eu estou fazendo vocês entenderem o que aconteceu. Vamos dar mais uma chance para ele, né? Era Barnabé, natural de Chipre. Quem conhece aquela cançãozinha bem antiga, né? O pai da consolação, um homem misericordioso. Então Barnabé e Paulo têm essa discussão, e Paulo bateu o pé e disse, não vamos levar. Então eles se dividem. E aí vai ter duas viagens missionárias, uma rumo ao ocidente e uma mais ao oriente. Eles se dividem realmente. E Deus usa essa situação de orgulho do homem, de desconforto entre os homens, para expedir duas viagens missionárias. Porque a graça de Deus é maior que os nossos pecados. A graça de Deus é maior que os nossos erros, que o nosso orgulho. E Deus age soberanamente apesar de nós. Então Deus organizou aqui duas viagens missionárias. Paulo então leva Silas com ele, um outro rapaz. Silas, eles vão ali por Derbe, uma cidade. Eu queria ter trazido um mapa em mais detalhes para vocês. Eles saem daqui da letra N, mais ou menos, aqui da letra D, e vão subindo para lá até Filipos. Saem de Derbe, vão passar ali por Listra, onde eles vão encontrar um jovem muito famoso chamado Timóteo. Jovem Timóteo, ali que Paulo, esse cara aqui vai ser depois de mim, eu vou dedicar agora a minha vida em instrução a esse rapaz, pegar alguém para ensinar. Timóteo entra na viagem com eles são direcionados pelo Espírito de Deus, por meio de sonho de Paulo, para irem até Filipos. Ali em Filipos, Paulo e Silas pregam o Evangelho de Jesus, e tudo dá bem certo, já que eles foram orientados pelo Espírito Santo para essa viagem missionária. Só acontece coisa boa. Lá eles são açoitados, presos nessa viagem missionária ali. E eles estão lá na prisão, chorando e reclamando e murmurando, por que Deus? Por que eu? Por que comigo, Jesus? Não, estão cantando e louvando ao Senhor na cadeia depois de açoitados. E lá eles falam de Jesus para o carcereiro e para a sua família. Depois são soltos e eles vão para Tessalônica. Lá em Tessalônica eles falam de Jesus, são perseguidos também, eles têm que fugir dali e vão até Bereia fugindo. Lá em Bereia eles encontram alguns homens que já conheciam as Escrituras, e eles vão anunciando, pregando o Evangelho, e esses homens iam conferindo tudo na Bíblia. Lembra quando você ouve aquilo, temos que ser como os bereanos, temos que consultar a palavra como os bereanos? É porque tudo que eles pregavam, eles iam conferir na Bíblia se estava lá. Não era aqueles caras que se impressionavam com o discurso. Cara, muito bonito o discurso, deixa eu ver se está na Bíblia. Daí eles iam conferir o que era pregado. E ali de Bereia, eles também são perseguidos. Eles causam tumulto na cidade, as pessoas querem expulsar ele dali. E mais uma adversidade durante o cumprimento da missão. Mais uma situação desconfortável. Os irmãos ali daquela cidade, já os cristãos, eles dizem para Paulo, foge daqui antes que a coisa fique pior. E aí Paulo vai sozinho, Paulo vai primeiro. Eles colocam Paulo num barco e levam ele até Atenas, ali de Bereia até Atenas. E então Paulo fica ali em Atenas, e nós lemos o versículo 16, que ele estava em Atenas esperando seus companheiros de viagem, que iam vir depois dele até ali.
E todos esses movimentos até chegar em Atenas, nós vemos a mão de Deus direcionando cada passo de um filho seu. A mão de Deus estava direcionando. Não era o roteiro de Paulo. Ele fez um traçado para essa viagem, saiu de Antioquia com um plano de viagem. Mas no meio da viagem ele foi direcionado pelo Espírito Santo, em temor do Senhor, e por meio das circunstâncias aparentemente desfavoráveis, a ser conduzido pelo roteiro de Deus, e não pelo roteiro que ele traçou. Ele não estava assim, poxa Deus, eu fiz um mapa aqui e eu estou seguindo outra viagem. Confiante no Senhor. É o que está escrito lá em Provérbios, não é? Capítulo 16, versículo 9. Que o coração do homem faz planos, mas quem os confirma é o Senhor. Quem confirma os nossos planos é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo que vai confirmando. Nós fazemos planos, mas quem altera os nossos planos, quem direciona, quem confirma, quem faz acontecer é o nosso soberano Deus. Paulo não tinha planejado para ir para Filipos, mas Deus o direcionou. Muitos ali ouviram, famílias foram salvas. Ele sofreu ali e foi perseguido. Ele podia ter pensado nessas circunstâncias que aparentemente começa a dar errado, as coisas estão saindo de ordem. O que eu estou fazendo de errado, Deus? O que eu estou fazendo de errado? Por que não deu certo? Por que eu estou sendo açoitado, preso? Eu vim aqui anunciar, eu estou servindo ao Senhor, estou me esforçando na obra missionária para viver conforme a Tua vontade. Por que as coisas estão dando errado? Esse poderia ter sido um pensamento de Paulo e seus companheiros. Mas eles subjugavam todas as circunstâncias a Deus. Eles não faziam nenhuma tentativa de manipular o meio ambiente ou as circunstâncias para mudar, para que acontecesse conforme o que eles queriam. Eles estavam sensíveis à condução do Espírito Santo. Espera aí, a gente planejou para cá. Mas se Deus está mudando as circunstâncias, fechou o tempo para cá e a porta se abriu para cá, é para cá que a gente vai, com convicção e ousadia, seguindo na missão. Assim Deus estava agindo. Saíram de Tessalônica também fugidos, foram para Bereia, saíram de Bereia fugidos e são direcionados por Deus através das circunstâncias até Atenas. E Paulo não chega em Atenas como que por acaso. Nenhuma circunstância dessas foi por acaso. Uau, que coincidência! Foi por acaso que isso aconteceu. Paulo não planejou para ir até Atenas. E o que era Atenas naquela época? Atenas era a capital intelectual do mundo, de onde saíram grandes filósofos e pensadores. Você, por mínimo que você não goste de história, de filosofia, você já ouviu falar sobre Atenas, lugar de origem das filosofias humanas, da arte, do esporte. E hoje nós temos grandes centros formadores de opinião e de cultura e de academia. Massachusetts, São Paulo, MIT, Paris, dependendo do que você quer, a área que você quer, tem alguns centros pelo mundo, na Alemanha, que vão ser mais fortes em alguma área. Mas naquela época era tudo em Atenas, nesse mundo. Não tinha mais espalhado. E hoje ainda temos o EAD, né? Eu estou estudando em Amsterdã, EAD. Eu estou estudando em Nova York, EAD. Às vezes você tem acesso hoje a diversos lugares do mundo. Mas naquela época não. E Atenas era esse centro intelectual, o top. Apesar de que nessa época já tinha passado o apogeu, o máximo. Já estava em declínio o que era Atenas. Mas ainda tinha esses requisitos e esse impacto cultural sobre todos, formador de opinião. Era também Atenas a capital dos deuses. Um local com muitos deuses e altares distintos. Dizem alguns estudiosos que tinham mais de 30 mil estátuas de deuses espalhadas pela cidade de Atenas. Era mais difícil encontrar um homem do que uma estátua. A pessoa saía, era altar e estátua de madeira, de cobre, de pedra, de bronze, de mármore, de gesso, de tudo que é tipo de material. Por toda a cidade tinha altar para algum deus. Já que eles eram esses caras, todo inteligente, o povo considerado o mais inteligente, o lugar considerado o mais intelectual. Nossa, esses caras são os cabeção. Eram ao mesmo tempo os mais cegos espiritualmente. Cegos. Porque inteligência, cultura, estudo não é a mesma coisa que discernimento espiritual. Ser super capacitado não é a mesma coisa que ter discernimento espiritual. E Atenas era uma prova desde aquela época. E nós vamos continuar lendo agora a partir do versículo 17. O que aconteceu ali em Atenas?
Então ele estava ali esperando e ele ficou muito indignado. Paulo era um judeu e o que judeu odeia é a idolatria. O judeu fica mal quando vê idolatria. Então ele chegou ali e ficou indignado com aqueles ídolos, e a partir do 17 diz que por isso ele ia na sinagoga debater com os judeus e gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que estavam ali. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros, outros deuses que nós não conhecemos. Então esses homens pegaram Paulo e levaram ele ao conselho da cidade, ao Areópago, e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse que você está trazendo? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar aqui, Lucas faz uma nota, o autor de Atos faz uma nota aqui, convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam naquela cidade, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então, Paulo se levantou diante do conselho da cidade, se dirigiu aos seus membros. E aqui eu paro, ele vai começar um discurso dele, que nós vamos continuar em breve. Paulo estava sozinho em Atenas. Ele deveria esperar que Silas e Timóteo chegassem. Mas com os seus companheiros, ou sem os seus companheiros, ele não ficou parado. Paulo andou pelas ruas da cidade. Paulo conversou com as pessoas na praça, com o povo na praça, com os filósofos. Ele ia nas sinagogas, que era a igreja dos judeus. Eu vou lá nessa igreja aqui dos meus conterrâneos judeus para ver como é que eles entendem a Bíblia aqui. Eu vou explicar para esses caras. Local de estudo da palavra, onde ele, talvez dali da sinagoga, poderia surgir a verdadeira esperança do Messias por meio da Escritura. E Paulo vinha para anunciar que esse Messias já havia chegado. Então a presença de Paulo, nesses poucos dias que ele já estava em Atenas, era notória. O povo começou a falar desse homem, que está trazendo um novo assunto, uma novidade sobre a vida espiritual, sobre a espiritualidade. E os gregos dali eram muito especulativos e curiosos. Eles queriam ouvir tudo que era novidade. O versículo 21 descreve isso, como eu li, que eles não faziam outra coisa senão procurar saber as novidades, as últimas novidades. Tanto que eles preparam um programa. Vamos levar esse cara lá para o conselho da cidade, um lugar, um auditório, o Areópago, o público. Era mais ou menos como se fosse a Câmara dos Vereadores lá. E esses homens que eram o conselho iam ouvir esse discurso, aprovar ele, validar, questionar. E Paulo ia ser ouvido nesse ambiente. Um auditório preparado para o debate de novas ideias. Debater, formar opinião e tomar decisões. E Paulo então chega diante desses homens, desses pensadores e demais ouvintes e faz o discurso. O discurso de Paulo é um dos mais belos discursos que temos no Novo Testamento, desconsiderando os evangelhos, os discursos de Jesus, olhando para um discurso evangelístico. Mas eu não vou explorar o discurso hoje. Eu quero compartilhar com vocês, antes do discurso de Paulo, 3 atitudes dele que nós devemos imitar. 3 atitudes de Paulo que eu e você devemos imitar antes de discursar. A primeira está no versículo 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Paulo viu algo diferente naquela cidade. Ele não chegou em Atenas como um turista. Muitas pessoas vinham para Atenas pelo turismo intelectual, filosófico, um lugar bonito. Ele não chegou lá como um turista, admirado pela beleza do monumento e escultura. Nossa, olha como a arte do homem, como o homem é capaz de fazer uma coisa tão bonita nessa pedra. Olha essa escultura em mármore, que bem feita. Não se deixou levar pela beleza da cidade, pela capacidade que Deus deu ao homem de fazer arte. Nada disso impressiona Paulo a ponto de tirar o foco que ele tem de vida. Paulo não chegou em Atenas como estratégia missionária. Vou chegar em Atenas, vou fazer isso, vou falar aquilo. Mas a missão que Deus tinha para ele estava muito clara no coração dele. A mensagem era sempre a mesma. Jesus Cristo, o Messias, veio. Jesus Cristo viveu a vida perfeita. Jesus Cristo morreu e foi crucificado. Jesus Cristo ressuscitou e vive. Arrependam-se, creiam, tenham nova vida. Resumidamente, essa era sempre a essência do discurso de Paulo.
morreu por nós, ressuscitou e nós podemos ter nova vida, verdadeira vida com Ele. E Paulo estava vindo de circunstâncias muito adversas, de açoites, prisões, fuga noturna. Poderia pensar, agora estou chegando em Atenas, estou sozinho, eu mereço um descanso. Eu vou esperar meus companheiros de viagem, vou procurar uma pousadinha aqui de Atenas e vou descansar um pouco. Vou até ler mais, vou aproveitar esse tempo para ler, para memorizar uns textos, elaborar uma estratégia para essa cidade. E vou esperar meus companheiros aqui enquanto eu descanso um pouco. Afinal de contas, olha tudo que eu já fiz. Deixa eu descansar um pouco. Ele não faz isso. Paulo não se acomoda. Paulo olhou para toda aquela arte esculpida no mármore, no ouro, na prata, no marfim, na madeira. Ele olhou para todas aquelas estátuas e viu a idolatria do povo. Ele viu a cegueira espiritual em que aquele povo vivia. Ele tinha seus olhos atentos ao ver. O versículo 16 diz que ele olhou isso. Essa palavra traz a ideia de observar. Não é simplesmente que ele passou o olho e viu. Ele observou. Isso inclui uma análise intencional. Ele parou, foi analítico, observando o que está acontecendo na cidade. Ele não passou pela praça. Que legal, tu viu que colocaram a árvore de Natal? Ele começou a observar o que tinha ali, o que estava acontecendo. Ele começou a fazer uma análise intencional de tudo que ele via. Observar. Olhou atenciosamente ao seu redor. Aquilo tudo que ele estava observando era uma afronta a Deus, uma afronta ao Deus verdadeiro. Eles viviam uma vida de ofensa ao Criador. Toda aquela religiosidade do povo era inútil, e Paulo sabia disso. Esse povo adora a deuses, mas tudo isso é inútil, é enganador. Qualquer atitude daquele povo, por melhor que pudesse parecer, por mais filosofias bem embasadas que tivessem, era inútil e era enganoso. Poderia ser convincente, mas era enganoso. Só que Paulo, que buscava se tornar cada vez mais parecido com Jesus, ele tinha seus olhos atentos para ver. Igual Jesus, lá em Marcos, em Mateus, versículo capítulo 9, versículo 35 e 36, vai dizer que Jesus percorria de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, povoados, ensinando nas sinagogas, como Paulo fez, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. E Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque elas andavam atribuladas, abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus era atento ao ver, e Paulo tinha o Espírito de Deus e precisava ser atento para ver, e ele foi. E a aplicação disso para mim e para você pode ser de duas formas, na verdade. Como eu e você temos olhado as circunstâncias ao nosso redor. Como nós olhamos para as circunstâncias e adversidades ao nosso redor. Às vezes algo que não dá certo, um plano que você tinha, um roteiro que você tinha, Deus nos direciona por outro lugar. E nós somos insensíveis para ouvir a voz de Deus, para confiar no Senhor, e começamos a murmurar e se queixar, e aí achar que tudo foi por água abaixo, e não colocamos diante do Senhor e buscamos sentir. Não estou falando de sentir de arrepio, de perceber a orientação espiritual que Deus nos dá para mudando o rumo que a gente tinha, do nosso plano, porque o plano dele é melhor e superior. Às vezes pode ser um emprego que você queria tanto, aquela vaga, e não deu, não foi como você gostaria. Às vezes um empreendimento, um negócio que você botou a cabeça, investiu, e só dava um soco em ponta de faca, e não vai para frente. É Deus te impedindo de algo pior, talvez. Às vezes alguém da sua família, às vezes alguém pode ser afligido com alguma enfermidade, saúde fragilizada, um grave problema de saúde. Como que você olha para essas circunstâncias desfavoráveis da sua vida? Como se fosse tudo do diabo? E a segunda questão quanto aos nossos olhos é como nós olhamos para as atitudes das pessoas ao nosso redor. Como nós olhamos para as pessoas que nos cercam? Que tipo de análise nós fazemos das pessoas ao nosso redor? Será que a gente faz só uma análise do tipinho da pessoa? Esse aí é um tipinho assim, esse aí é um tipinho assado, esse aí é metido, esse aí é riquinho, esse aí não é riquinho. Será que a gente faz só esse tipo de análise?
Será que nós conseguimos perceber o pecado do povo ao nosso redor? Das pessoas que convivem conosco, nos lugares que frequentamos? Será que você consegue identificar uma pessoa perdida e sedenta de Deus? Uma pessoa que vem falando de algo que ela está na vida e aquela empolgação tipo Chaves e zaz, e eu vou, e de repente a pessoa vem toda frustrada e depois de novo e você não percebe, caramba, esse cara vive de um alto e baixo assim, que sede que esse cara tem. Você consegue identificar que ele está tão inquieto porque ele não tem paz, não tem um consolo, um conforto que você pode oferecer para ele em Cristo Jesus? Conseguimos perceber as trevas espirituais em que o mundo ao nosso redor se encontra? Para isso é necessário ser intencional, fazer análise, investigar, observar, fazer perguntas, se envolver com a cidade para ver de perto, mantendo os olhos atentos. Será que os nossos olhos estão atentos, sendo moldados conforme os olhos de Cristo Jesus? Ou será que os nossos olhos estão sendo influenciados pela nossa cultura? E quando a gente olha, a gente só consegue alimentar ganância e desejo. Como eu queria ter uma casa igual aquela. Como eu queria ter um carro igual aquele. E os nossos olhos são influenciados pela nossa cultura materialista, mundana. Não estou dizendo que é errado planejar ter a sua casa, o seu sonho, o seu carro, a casa na praia. Mas o que você almeja? O que você observa quando olha para a cidade que você vive, para o lugar que você trabalha? Você vê pessoas que trabalham, hora extra, correndo atrás do vento, para ter, ou para preservar tudo que tem, sem nem mesmo desfrutar, ou viver um desfrute insano das coisas. Você consegue analisar intencionalmente e perceber que há pecado, há sede nesse povo? Os seus olhos são direcionados aos olhos de Cristo, ou seus olhos são contaminados para que você comece a viver como eles? Loucura, acumular. Conseguimos perceber isso? Andamos tão distraídos com as belezas deste mundo, as esculturas que nós podemos ver na nossa cidade, com a criação do homem, distraídos com o conforto, distraídos com o lazer, distraídos com o trabalho, com os nossos bens, com as nossas posses, agindo de uma maneira, às vezes diferente, mas com os mesmos objetivos que a grande maioria das pessoas ao nosso redor. Às vezes, você não faz as mesmas coisas que essa cidade, que as pessoas ao nosso redor fazem, mas você tem os mesmos objetivos que eles, você tem o mesmo anseio, você só tenta se frear na moralidade muitas vezes. Pelo que você anseia, o que você vê, o que você observa? Onde estão seus olhos? Precisamos estar atentos onde estivermos. Pedimos para Deus que nos dê a sua visão. Tem um hino muito antigo, quem é mais antigo aí, que na época a gente cantava mais hinos na igreja. Lembra daquele hino, dá-me tua visão, Senhor? Não sei se alguém aqui lembra disso. Dá-me tua visão, Senhor. Olhos que possam ver, almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos homens demonstrar o teu maravilhoso amor. Essa é a letra de um hino que a gente deixa de cantar. Abre os meus olhos, Senhor, dá-me a tua visão por onde eu andar. A gente cantava. O hino continua: quantos vivem sem conhecer a tua compaixão? Que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Precisamos ver, enxergar com olhos espirituais, enxergar a profundidade das trevas que o mundo se encontra, não apenas na idolatria externa, não apenas prostrada diante de uma estátua, talvez você pense, mas no egoísmo, no orgulho, no rancor, na amargura, na ansiedade, no medo, na ganância, na ingratidão. Esses pecados, esses são os ídolos postos dentro dos corações da nossa cultura. Irmãos e amigos, Deus é capaz de nos usar, até mesmo nos lugares onde a gente acha que é inútil. Eu não sou útil aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou de passagem aqui, logo eu vou sair daqui. Se você está ali, Deus permitiu, Deus conduziu e Ele quer te usar. Ele quer te usar na circunstância em que Ele permitiu que você chegasse. Esteja atento. Para enxergarmos assim, precisamos estar conectados com Deus, precisamos estar em espírito de oração, em constante intimidade com o Pai,
com a palavra dele, com oração, com comunhão com o corpo de Cristo na igreja. Enxergar como Cristo enxergou. Sem relacionamento com Deus, você não enxerga como Deus. Sem relacionamento com Deus, você não vai enxergar como Deus enxerga. Sem relacionamento com o Filho, você não vai enxergar como o Pai enxerga. Nós precisamos ver. A segunda atitude de Paulo, ainda no versículo 16, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Precisamos nos indignar. Precisamos nos indignar. Paulo não tinha apenas os seus olhos atentos e abertos, mas também o seu coração estava aberto para aquela circunstância. Ele não apenas viu a idolatria do povo, não apenas identificou o pecado, mas se indignou contra aquilo. Outras versões, talvez você tenha aí na sua Bíblia, traduzem como que o seu espírito se revoltava. O seu espírito se revoltava. É uma revolta interior. O seu estômago não suportou o que ele viu. Ele ficou angustiado. Foi algo físico. Essa palavra traduz a ideia de uma pressão que ele sofreu. E quem gosta de física sabe que pressão, quando há uma força sobre uma área, aumenta a pressão, aquilo há de se aquecer, de se agitar. Então foi algo externo que ele percebeu, que causou uma força, um incômodo, e aquilo gerou uma angústia nele. Essa revolta de dentro dele, um desconforto com aquela situação. Essa revolta era por ver tanta religiosidade vazia, tanta idolatria, tanto discurso enganoso a respeito de Deus, mesmo que não era um discurso intencional. Talvez não tinha ali, alguns sim, né? Com certeza tem em todo lugar e época deste mundo, alguns charlatões ali. Mas pessoas convictas do seu engano, anunciando, influenciando pessoas. E Paulo frustrado com isso, Jesus, não pode, esse povo já está enganado. Isso já aconteceu comigo olhando para igrejas evangélicas. Como pode esse povo achar que está adorando Jesus? Que Jesus é esse que eles estão adorando, que eles não conhecem a Bíblia. Essas pessoas iam nos templos adorar, iam nas igrejas, entre aspas, adorar, mas isso não significava nada prático, nada real para a vida deles. Como nós temos reagido ao que nós vemos? Primeiro precisamos estar atentos para ver, e aquilo que a gente vê, como a gente reage? Que tipo de desconforto nos incomoda? Precisamos identificar os problemas ao nosso redor, fazer essa leitura, essa análise, mas o que a gente faz com isso? Como nos sentimos em relação a isso? Ficamos indiferentes? A gente vê uma situação e, como o diabo é astuto, que mundo mau, que feio isso. Aí a vida segue, sigo tomando meu mate aqui, poxa, é difícil a vida. O que isso causa na gente? Precisamos nos indignar, não consentir, não podemos apenas ver e acharmos que é normal. Como nós reagimos às grandes esculturas de idolatria que existem hoje? E você sabe que eu não estou falando de estátuas, pois nós não temos mais tantas espalhadas, tantos tipos de ídolos em esculturas. Mas os ídolos sofisticados. Como diz John Stott, um ídolo é um substituto de Deus. Qualquer pessoa ou coisa que ocupe o lugar que Deus deveria ocupar no seu coração. Um ídolo é qualquer pessoa ou coisa que ocupe o lugar que Deus deveria ocupar no seu coração. Pode ser seu filho, pode ser sua esposa, seu cônjuge, pode ser seus bens, pode ser o teu trabalho, pode ser tua carreira, pode ser a tua igreja, que ocupa o lugar que Deus deveria ocupar no teu coração. E hoje nós temos lindos templos pela cidade para cultuar o corpo, grandes academias. Eu não estou criticando, eu gosto de coisas bonitas, mas parecem templos para cultuar o corpo. Grandes pet shoppings quase, né? Para cultuar a adoração a um ser, a um animal. E eu não estou falando contra os pets. Parece que sempre tem que ficar rebatendo, né? Porque assim, as pessoas levam para o extremo. O pastor falou que a gente não pode ter cachorro. Não é isso. Mas muitas pessoas adoram os seus animais. Investem recurso e dinheiro e tudo. E a ração é melhor do que a comida, às vezes, que você come, não sei o quê. E aí, na hora de ofertar, de contribuir para a igreja, para os projetos, para a missão. Não dá, isso vai afetar meu orçamento. Mas os seus pets têm a ração Premium Top Gold Master Plus.
Nem estava aqui, mas Deus disse para falar. Estádios de futebol lindos, né, para cultuar o nosso ídolo colorido do nosso time. E são muitos ídolos espalhados por aí, santuários que nós transformamos em ídolos, que ocupam o lugar no nosso coração que Deus deveria ocupar. A nossa casa pode ser um ídolo. Veja a hora de chegar no meu sofá, o meu conforto, não quero sair daqui, agora eu vou arrumar, vou melhorar. Qualquer coisa que ocupe o lugar que Deus deveria ocupar no seu coração. A vontade talvez de sempre ter mais riquezas, bens, propriedades, acumular, idolatria. Uma ideologia pode se tornar um ídolo. O desejo de ser famoso, de se manter famoso, de ter poder, comida, álcool, outras drogas, enfim, várias coisas podem ser um ídolo no seu coração. Mas o que você sente ao ver a sociedade afundada no pecado? Precisamos nos indignar. Precisamos ver, ter a visão espiritual, pedir para Deus nos dar essa visão espiritual, intimidade, para enxergar, estar mais atento àquilo que a gente vive, para ver se a gente não está sendo os nossos olhos moldados pelo esse mundo ou moldado pelo Espírito de Deus. Como eu olho para as pessoas, para a sociedade em que eu vivo, eu identifico esses pecados, e quando eu identifico, eu me revolto com isso. E a terceira atitude, nós precisamos agir em relação a isso. O que eu faço? Paulo agiu, por isso que ele ia nas sinagogas, ia nas praças debater com esses judeus, com os gentios, com os filósofos. Ele agiu, não apenas viu tudo aquilo, não apenas ficou indignado, reclamando, fazendo relatórios de indignação, não apenas observou, ele agiu. E interessante que o verbo aqui, que vai falar que ele agiu em relação a isso, está num tempo... Eu vou explicar para vocês, não quero parecer xarope, mas é para a gente tentar entender um pouco mais o que estava acontecendo ali. É um verbo que está numa voz passiva de um tempo imperfeito. O que significa isso? É passivo porque não foi ele que fez, é uma ação exterior. É algo que aconteceu fora que provocou essa revolta nele. Ele se revoltava nisso porque vinha de fora. E era imperfeito porque não foi pontual, não foi perfeito no tempo, no sentido do verbo que aconteceu e acabou. Era algo contínuo. Aquilo movia ele a uma ação. E enquanto eu não fizer algo em relação a isso, isso vai ficar continuando aqui, incomodando. Gerou essa revolta, ele sofreu uma força que gerou uma pressão e ficou incomodado com isso, que levou ele a uma ação. Ele foi agir em relação a isso. Ele não ficou sentado esperando os dias passarem até que Timóteo e Silas viessem de Bereia. Ele aproveitou para pregar, para ensinar, para instruir, para corrigir, para debater com as pessoas sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Ele não apenas fez um diagnóstico da cidade. Olha aqui, eu listei 30 mil deuses, o engano da cidade. Está aqui o relatório que eu vou mandar para a junta, para a nossa igreja lá de Antioquia. Qual que é a situação de Atenas? Ele não apenas fez um relatório e ficou, puxa, que situação difícil aqui. Aqui vai ser difícil. Esse povo é muito idólatra. Nem sei por onde começar. Não dá para falar de Jesus aqui. É muita idolatria no fundo. Será que a nossa região é mais idólatra que Atenas? Ele não apenas fez um diagnóstico, né? Assim como os médicos. Que adianta você ir no médico e ele te dá um diagnóstico só. Realmente, você tem isso, tem isso, tem isso. Pode ir para casa. A gente quer saber o que eu faço agora. O que eu faço com isso que você diagnosticou? Que caminho eu sigo? Qual que ação eu devo tomar? Qual o caminho? E Paulo mostrou o caminho. Ele se relacionou com as pessoas para mostrar o caminho. Ele não subiu lá, derrubou um ídolo, chutou um poste ídolo lá. Vamos botar fogo em Atenas, eu vou engano isso aqui. Vou chutar as estátuas daqui. Vou subir aqui em cima e eu vou pregar para vocês agora e vocês vão ter que me engolir. Foi lá... Nem vou citar o nome de ninguém, deixa para lá. Ele não fez isso, ele se relacionou com as pessoas, conversava, debatia, ia nas sinagogas, ia na praça. Relacionamento era a chave. Relacionamento, mas com intenção de anunciar a verdade. Eu estou num relacionamento evangelístico aqui para falar de Jesus para as pessoas. Que legal, quanto tempo? 10 anos que eu estou investindo nessa amizade. Já falou de Jesus? Não, ainda não tive a oportunidade, não tive o momento, estou esperando o momento certo para falar de Jesus. Qual que é o momento certo? Quando a pessoa estiver no leito de morte? Quando você recebeu uma notícia no celular de uma tentativa de suicídio? Qual que é o momento certo para falar de Jesus? Em tempo e fora de tempo. Anunciar a nova vida em Cristo Jesus.
Paulo procura e conversa com essas pessoas. Esse povo era cheio de curiosidade. Por mais que fosse ilegítima, não era sincera. Poxa, isso é interessante. Que Jesus é esse? Eu quero saber sobre isso. Eles só queriam saber de novidades, queriam conhecimento. Mas Paulo, então tá, se vocês querem eu vou falar para vocês. Eu vou falar. E o que vai acontecer depois é com o Espírito Santo. A minha missão é anunciar as verdades do Evangelho. E eu estou aqui, não sei porquê, Deus me mandou aqui, agora eu vou fazer. Cheguei aqui e vou falar. O que vai acontecer depois é você e Deus. Eu vou falar. Eu preciso falar. Paulo fala. E Paulo não se desesperou quando ele teve aquele convite para ir para o Areópago. Então tá, vem aqui falar para os conselheiros da cidade. Nós vamos chamar aqui todos os líderes influentes que eles vão ouvir teu discurso diante de todos. Com certeza, ele deve ter ido até lá em temor ao Senhor, em oração, clamando por Deus e elaborando esse discurso que nós vamos estudar em breve. Mas ele não se apavorou, não se desesperou. Anunciou a simples, profunda e transformadora verdade do Evangelho. É isso que nós precisamos fazer. A questão para nós é: o que nós temos feito com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente se indigna? Primeiro, se de fato estamos vendo algo, ou nós estamos enxergando igual eles, sem perceber os pecados do povo e os nossos. Primeiro, segundo, se a gente se indigna com isso, se isso causa uma revolta, cara, não dá, nós temos que fazer alguma coisa. Olha para onde essa cidade está indo, olha essas pessoas que convivem comigo, a vida que está levando. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou pensar em como agir, e eu vou agir, eu vou falar, eu vou agir em direção. Agir. O que nós temos feito? O que nós vamos fazer? Muitas vezes nos envergonhamos de falar de Cristo, não nos sentimos preparados e usamos isso como desculpa. Ah não, eu não sou pastor, missionário, não estudei teologia, não sei o que falar. O fato é que nós devemos nos preparar, devemos estudar a Bíblia, devemos saber como falar do Evangelho, mas nós devemos abrir a boca e falar aquilo que Deus é, o Deus que nós confiamos. Não é só o que Ele fez na minha vida, porque a sua vida não é o Evangelho. O Evangelho é o que Jesus fez. E muitas vezes a gente fica só contando a história da nossa vida. E isso faz com que o quê? Às vezes eu não quero contar a história da minha vida porque eu não tenho uma grande história impactante. O que eu vou falar? Já sei. Próxima vez que eu for evangelizar o Alex, eu vou chamar o Jean. Jean, fala e conta a tua história de vida para o Alex. A tua história é mais impactante, vai emocionar o Alex. Eu preciso falar de Jesus para o Alex. O Jesus que eu creio e confio e que me salvou. Mesmo que eu tenha saído do mundo das drogas ou do álcool, ou não, de uma vida sempre perfeitinha dentro de uma casa bem protegida, mas que um dia eu entendi, eu preciso de Jesus. É esse que salva, é isso que eu preciso falar, não sobre mim, mas sobre Ele. E posso sim falar como um testemunho, claro, o que Ele tem feito na minha vida. Mas o Evangelho de Cristo é o que Paulo falou. Quem é Jesus? O que Ele veio fazer? Ele ressuscitou e voltará. Isso precisa ficar claro. Sem medo de diferença de classes, Paulo foi lá anunciar. Sem medo de diferença de níveis intelectuais, mas esses caras são os mais estudados. Esse cara é pós-graduado, PhD, eu tenho só até a 4ª série, o que eu vou falar? Falar de Jesus. Porque a necessidade do homem ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é a mesma para todos. Para o pobre, para o rico, para o PhD, para o analfabeto, para o homem, para a mulher, para o judeu, para o gentil, para todos, crianças, idosos, gaúcho, paulista, nordestino, para toda a humanidade, Ele iguala a todos. A mensagem da salvação é a mesma para todos. A forma de apresentá-la vai ser diferente. E por isso que nós precisamos ter sabedoria, analisar, observar, confrontar e pensar em como falar. Porque se nós vamos olhar o histórico dessa viagem, lá em Filipos, para o carcereiro na prisão, Paulo pregou a Cristo como um salvador pessoal de indivíduos. Ele entendeu a situação daquele homem e falou para ele sobre quem era Jesus, pregando que Jesus podia salvar a vida dele. Para os judeus em Tessalônica, ele apresentou como Messias prometido. E eles iam entender melhor. Para os intelectuais e gentios ali de Atenas, ele proclamou como o juiz comprovado de toda a humanidade, nomeado pelo único Deus verdadeiro, que vai julgar toda atitude e filosofia humana. Isso fez muito mais sentido para eles. A palavra de Deus precisa ser anunciada. Mas nós observamos nesse texto aqui que Paulo usou-se de sabedoria. Ele não foi simplesmente entregando folhetos por Atenas, ou botou uma placa lá no meio da praça, abraço grátis, e ficou ali parado. Hoje eu falei de Jesus.
Isso é legal, não estou criticando. Tem gente que precisa mesmo de abraço. Isso pode ser uma grande porta para um relacionamento, uma comunicação. Mas nós precisamos anunciar a Cristo Jesus ressurreto. É Jesus que salva, não é o meu abraço. Ele vai usar o meu abraço, talvez no processo, em vida de muitas pessoas. Mas eu preciso anunciar o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos saber encontrar um ponto em comum que pode ser ligado a Cristo. É isso que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 ao 23. Eu vou ler, não precisa abrir sua Bíblia. Paulo diz: eu, embora seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus, para salvá-los, para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei, embora eu não esteja sujeito à lei. Mas eu agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, eu também vivo de modo independente da lei judaica para levá-los a Cristo. Eu não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco para levar os fracos a Cristo. Sim, eu tento encontrar um ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns, porque eu sei que não vai dar para salvar todos, mas eu faço um esforço, eu faço uma análise, eu percebo a situação, para que eu possa me ter uma ponte de comunicação e poder ser ouvido, poder me comunicar, e comunicar a verdade do Evangelho. Isso não é desvalorizar qualquer tipo de evangelismo, mas valorizar, como a Bíblia nos ensina, que nós devemos pensar em como agir, devemos analisar. Isso não é reprimir o Espírito Santo e ser estrategista analítico, não, pelo contrário, nós devemos fazer isso na dependência do Espírito Santo, na confiança, na coragem, na ousadia que Ele nos dá. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 e 8 nos diz: Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autoridade, e autocontrole, ou equilíbrio em outras versões. Equilíbrio entre poder, amor, a hora de demonstrar mais misericórdia, a hora de ser mais ousado e confrontar. O Espírito Santo dá esse poder e esse discernimento. Portanto, diz o texto ainda de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 e 8: jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, Paulo falando para Timóteo, que estou preso por causa dele, mas com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Talvez nós não vamos sofrer aqui de ser preso ainda por anunciar as boas novas. Talvez o nosso sofrimento vai ser por alguém que a gente admirava tanto, uma amizade que a gente tinha tanto afeto, começar a virar as costas para nós. Alguém, um círculo social que a gente gostava de frequentar, começar a nos rejeitar, começar a não nos convidar para as jantinhas, para os eventos que tinha. Por quê? Porque eu anuncio a Cristo Jesus, a minha vida é diferente, e a vida de Deus em mim acaba incomodando isso. Eu chego como luz onde há trevas, e isso acaba incomodando onde a sujeira é vista. Isso pode acontecer de diversas maneiras e retaliações, inclusive dentro da sua própria casa. Paulo diz: esteja preparado, mas não tenha medo. Haja no poder do Espírito Santo, na ousadia que Ele nos dá. Concluindo, nós precisamos ver, olhar atentamente, observar. Precisamos nos indignar. Não podemos ficar acomodados e precisamos agir em relação a isso. Sentir repulsa, se indignar contra o pecado. Não contra as pessoas, mas contra o pecado que habita nelas. E precisamos proclamar essa mensagem de vida e transformação, de restauração, de redenção, com ousadia e na dependência do Espírito Santo. 2 aplicações principais para mim e para você não esquecermos. Precisa começar em nós. Precisa começar em mim, em você. Não adianta ficarmos indignados, reclamando, murmurando do que tem acontecido na nossa cidade, no nosso Brasil, neste mundo. Não adianta você ficar reclamando e murmurando se nós não mostrarmos para as pessoas qual a solução para a vida delas. Isso precisa começar em nós. Devemos orar para que o Espírito Santo de Deus mostre e nos convença dos nossos pecados, para que nós possamos ver os nossos pecados que nos afastam de Deus, da comunhão,
dessa percepção espiritual, da realidade do discernimento espiritual. O que está me afastando, Deus? O que está obstruindo a minha visão? Em mim primeiro. E então nos indignarmos contra os nossos pecados. É isso, é a minha maneira de agir, é a minha preguiça, é o meu ativismo que está me afastando de Deus, é a minha fuga, é o meu trabalho, é a minha casa, é a minha família, de alguma forma está me afastando de Deus, é o meu conforto, é a minha empresa, é o meu lazer. O que, Deus? É a minha ira, é o meu orgulho, é a minha vaidade. O que em mim, Deus, me afasta de ter olhos espirituais, de enxergar o meu pecado? Eu quero ver, quero ficar indignado contra eles e agir em relação a isso. E Deus te dá uma igreja para isso, uma família, um corpo para pertencer, para conversar, para te ajudar. Você não está só. Para te ajudar a você fazer essa análise intencional na sua vida, para melhorar, para aprimorar. E precisa ir além de nós. Não pode ficar só aqui. Eu e Deus. Vai além de nós. Aproveitar onde estamos, criar oportunidades, aproveitar as oportunidades que temos. Ao nosso redor vivem muitas pessoas com uma falsa percepção da espiritualidade, de Deus e da salvação. Muitos acreditam em Deus, falam com Deus, conversam com Deus, mas não têm noção de quem Ele é de fato, de quem é Jesus. O povo de Atenas tinha filosofia, literatura, arquitetura, arte, educação, sem comparação naquela época, mas não tinha Jesus. Carlos Barbosa pode ter riquezas, cultura, tradição, arquitetura, mansões, ruas limpas, praças lindas, grandes empresas, o segundo maior IDH do nosso estado, dentre os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Uau, que cidade boa de se morar! Que top tudo isso! Pode ser uma referência nacional, mas se não tiverem seus corações redimidos por Cristo Jesus e seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro, tudo isso é em vão. Tudo isso é em vão. Vão continuar mortos espiritualmente, enganados no seu conforto e perecer no seu engano. Você tem a mensagem que dá vida e vida plena e precisa se apegar a ela, crer e anunciar essa mensagem. Talvez se você ainda não creu, não entendeu bem, Deus está te dando uma oportunidade, te colocando no lugar onde você vai poder ouvir sobre o Evangelho de Cristo Jesus, que transforma a sua vida e que Ele te usa para a transformação de outros. O que Deus falou para você hoje? Entre tudo isso, são várias coisas, talvez uma tocou mais forte no seu coração. O que Deus falou para você hoje? E o que você vai fazer em relação a isso? Não fazer nada já é alguma coisa ruim. O que você vai fazer em relação ao que Deus te falou hoje? Amém.